Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você tem uma reserva de emergência? Você sabe o que é? Se não tem e não sabe, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar com calma, detalhe por detalhe, e como você deve fazer para ter uma reserva de emergência, a importância que isso tem no seu dia a dia, para a sua vida, seja pessoal ou seja profissional, beleza? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Samuel, sou empresário há mais de 15 anos e aqui nesse canal a gente fala sobre empreendedorismo, finanças e também gestão. Antes de mais nada, deixa eu pedir teu like se você gosta desse tipo de conteúdo, que me ajuda muito a deixar seu like, se inscrever para crescer esse canal, porque você sabe que dá uma trabalheira gigante, tá todos os dias aqui, todos os dias não, né, mas uma vez por semana disponibilizando um vídeo, ensinando um pouquinho do que eu conheço aí para compartilhar com todo mundo, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a reserva de emergência, o que é a importância que tem, tá? O nome automaticamente ele acaba já remetendo, né, que é uma reserva para em casos de emergência. Então, realmente é para isso. É eu ter um valor disponível, tá? Um valor financeiro disponível exatamente para casos de emergência. Então, vamos supor que eu seja demitido, eu estou desempregado, eu tenho um problema de saúde, né? Uma eventualidade, um acidente que ocorre. Então, imagina nesses casos, o que acontece? Eu tenho que ter um gasto muito elevado numa questão muito rápida de dinheiro, que eu preciso, poxa, quebrei um carro, bati o carro, né? Poxa, eu já preciso de dinheiro para consertar. Estou desempregado, o que eu vou ter que fazer? Eu preciso de dinheiro para me sustentar se eu demorar para conseguir um emprego. Então, são casos extremos de emergência que a gente precisa ter exatamente essa reserva para nos dar essa tranquilidade. Só para vocês terem uma ideia, mais de 60% das pessoas aqui no Brasil não tem uma reserva de emergência. Então, olha o quanto risco a gente corre quando acontece isso. Automaticamente, aí se acontece uma emergência, eu vou ter que ir a bancos, vou ter que pagar juros, vou ter que pegar empréstimo, e aí pode virar uma bola de neve, e isso pode prejudicar cada vez mais o meu dia a dia, tá? Então a reserva de emergência ela serve exatamente para isso. É eu ter um valor disponível que me dá tranquilidade e segurança quando acontece esse tipo de imprevisto. E essas dicas que eu vou passar aqui, ela vai servir tanto para você, pessoa física, ter uma, como também para a própria empresa. A gente acabou vendo, né, o que aconteceu depois de toda essa questão de Covid, pandemia. Quantos negócios fecharam, quantos negócios não conseguiram sustentar, e muito disso porque não tinha uma reserva de emergência. Ficou 15 dias sem faturar, sem receber, automaticamente já faliu a empresa. E pessoas que também foram demitidas já chegaram ao extremo da dívida porque não tinham dinheirinho para conseguir ao menos se controlar nesse período turbulento. Então olha a importância que isso tem. Acredito que agora eu tenha convencido você da importância de se ter essa reserva, e agora vamos para o passo a passo do que é importante, beleza? Primeiro passo, tá? É eu pagar minhas dívidas. Não adianta, se eu tenho dívidas para pagar e essas dívidas eu estou pagando juros em cima delas, automaticamente é muito mais importante eu pagar se eu estou no cheque especial, se eu estou devendo para a parte do cartão de crédito, estou pagando faturas, né, do cartão de crédito parciais, as taxas de juros são elevadas, então vale muito mais eu quitar essas dívidas primeiro do que eu guardar dinheiro para montar a minha reserva de emergência. Então primeiro foque nessas dívidas. Quando eu digo dívida, eu digo essas dívidas que já têm um juros elevado. Se é uma coisa controlada, eu fiz uma compra, parcelei em 3 vezes, beleza, porque eu não estou atrasando, eu não estou inadimplente, então tudo bem, pode seguir nesse contexto. Mas dívidas que eu tenho, que eu estou pagando uma alta taxa de juros sobre um empréstimo, uma coisa, vale mais a pena eu quitar essas contas antes, tá? Depois disso, o que é importante eu fazer? Planejamento financeiro, ou melhor, controle financeiro. Esse é o segundo passo. Primeiro, pague suas dívidas. Segundo, controle financeiro. Eu tenho que começar a registrar tudo que entra de dinheiro e tudo que sai de dinheiro. A maioria das pessoas, elas sabem quanto ganha, mas elas não têm a menor ideia de quanto elas gastam. E isso é muito importante para eu ter um controle e saber se eu não estou gastando meu dinheiro com coisas supérfluas, coisas que eu posso, de certa forma, poupar, né? De certa forma, cortar, que aí vem a nossa terceira dica, corte de custos. Então, olhem só, acompanhe um raciocínio. Primeiro, quito dívidas que eu tenho juros altos. Segundo passo, vou começar a controlar as finanças, anotar, realmente registrar tudo que entra de dinheiro e tudo que sai de dinheiro. Eu vou anotando essas informações. Com isso, eu consigo saber
alguns custos que eu tenho e despesas que podem ser cortados. Daqui a pouco eu tenho 3 assinaturas diferentes de streaming para assistir Netflix, eu tenho HBO, eu tenho a Disney. Poxa, preciso realmente das 3? Não posso cortar alguma? Eu posso ter isso aí. Poxa, estou gastando muito com restaurantes. Poxa, eu posso, será, ir jantar menos vezes de noite, né? E menos restaurantes, uma vez por mês em vez de 3, alguns cortes nesse sentido para entrar nessa terceira etapa. Então a segunda eu registro e controlo isso, a terceira eu começo a identificar e corto os meus custos, tá? A quarta dica agora é definir um percentual desse valor que eu vou de fato guardar, tá? Então define 10% desse valor, eu vou pegar. Quando o dinheiro entrou na minha conta, 10% eu pego e vou guardar esse dinheiro e vou aplicar em algum lugar, né? De preferência não deixar o dinheiro na conta bancária, que isso faz com que o dinheiro tá parado ali e a gente acaba gastando. Investe, coloque esse dinheiro numa poupança, coloca no Tesouro Direto, né, que é o Tesouro Selic, coloca num CDB, vê uma aplicação de preferência que tenha uma liquidez diária, que eu posso sacar esse dinheiro a qualquer momento. Tome esse cuidado, porque às vezes eu tenho uma aplicação financeira que eu tenho que deixar meu dinheiro lá 30 dias, 90 dias e não posso sacar. Então coloque num desses locais, né, que eu consigo retirar a hora que eu quiser e eu ganho juros daí. Aí eu não estou pagando, né? Estou ganhando juros com o meu dinheiro investido nesses locais. Aí então, depois que eu tenho isso, o que é importante fazer? Como eu tenho um controle financeiro, eu sei basicamente a média de despesas que eu tenho nos meus meses. O que é importante, o quanto eu devo guardar? Quando eu sei que mais ou menos a média que eu gasto ali, vamos supor que é R$1.000 por mês, o legal, o ideal é eu ter de reserva de emergência 6 meses das minhas despesas. Então, se eu gasto na média R$1.000 por mês, eu tenho que ter guardado como reserva de emergência R$6.000. Se eu tenho na média 2.000, então vou ter que ter R$12.000 guardados na minha reserva de emergência, tá? Então, olhem só. Eu peguei, vocês entenderam o que é a reserva de emergência, a importância que isso tem, tá? Segundo, eu vou pegar, fazer todo um controle financeiro, pago as minhas dívidas, corto os meus custos desnecessários e 10% do valor eu já pego e guardo. Se eu não consigo 10%, pode começar com menos, mas o ideal é eu ir aumentando para chegar nos 10%. Vou guardando. E eu guardo até chegar uns 6 meses dos meus custos de vida. Então, se eu gasto R$1.000 por mês, uns R$6.000 eu deixo esse dinheiro guardado e, de preferência, aplicado em algum lugar, né, de importância que eu ganhe juros, né, um tesouro, um CDB, como eu falei, que você pode ver com a sua instituição financeira. O que acontece aqui, gente? A gente ganha tranquilidade, seja para a nossa empresa, seja para a nossa vida pessoal. Então, se eu tenho esse dinheiro guardado e eu for demitido, eu estiver desempregado, eu sei que durante 6 meses eu consigo me sustentar com esse dinheiro que eu tenho guardado. Olha a segurança que isso dá para a gente. É muito bom eu saber que eu tenho esse dinheiro. Se dá algum incidente que eu fico doente, tenho dinheiro disponível. Se eu bati o carro, tenho dinheiro disponível. E quando eu trago para o lado da empresa, é a mesma coisa. Poxa, deu uma crise, uma baixa de vendas, eu tenho dinheiro para pagar minhas contas. Recebi um processo, eu tenho um dinheirinho lá guardado nesse contexto. Funciona da mesma forma. Nos dá segurança para que a gente consiga pensar com calma, não tomar nenhuma decisão de forma emocional e sim racional. Eu consigo respirar, pensar, porque eu tenho uma reservazinha que me dá uma garantia e depois eu vou atrás para tomar as devidas ações. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like e me ajudar a divulgar cada vez mais e até o próximo.